Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 16 de junho de 2022. Estamos de aniversário. Há 2 anos atrás, nós começamos a gravar, fazer esse Evangelho no Lar entre nós e resolvemos gravar para colocar, para que mais pessoas tivessem acesso a esse estudo, caso não gostem de fazer sozinho, não tenham, né, mais alguém para fazer junto. Então, hoje estamos completando 2 anos de Evangelho gravado e muito estudo, e muitos que virão ainda pela frente, né? A gente começou o livro lá do início do Evangelho e estamos no capítulo 11, ok? Então, nesse clima de felicidade, de alegria, fechamos os nossos olhos e fazemos uma breve viagem no que seria os últimos 2 anos das nossas vidas. Né? Se cada um de nós puder fazer essa viagem de forma rápida e ver quantas conquistas fizemos durante esse período, quantos desafios passamos também durante esse período, e nada melhor do que comemorar com uma oração, invocando aqui todos os amigos espirituais que estão nos ajudando não somente há 2 anos, mas desde que nascemos, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, o nosso anjo que nos acompanham desde antes do nosso nascimento e que com muita alegria hoje certamente estão aqui festejando. Não só porque fazem somente 2 anos que estudamos, mas também porque eles ficam felizes com cada conquista que nós concretizamos nas nossas vidas. Entre aspas, por menor que sejam, eles estão sempre aqui para nos apoiar, para nos guiar. Basta que a gente tenha vontade, sensibilidade de olhar, sentir essa energia, sentir essa ajuda que eles nos dão todos os momentos das nossas vidas. Então, esse exercício de olhar para dentro, essa conexão consigo mesmo, com Deus, com os guias, com a nossa alma. Que a gente não esqueça mais dessa conexão e que cada vez a gente tenha essa conexão mais íntima, mais profunda e mais verdadeira. É isso que nós desejamos para hoje e sempre. Pedimos então, humildemente e com muita alegria, autorização para começar o Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Bora então para a nossa mensagenzinha do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Vou abrir aqui. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Reserva-te um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faze mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar, detente ao lado de uma criança inocente. Conserva com um ancião tranquilo, a conversa com um ancião tranquilo. Abre-te a beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Que é essa forma de contemplação que a gente estava conversando agora no início, né? É a gente conseguir ter essa sensibilidade de olharmos mais para as coisas mais simples da vida, né? Que as coisas mais simples da vida é o ar que a gente respira, são os nossos pensamentos e todas as pessoas que estão ao nosso redor hoje, agora, né? Não seria viver nem no passado e nem no futuro, que para nós é um grande desafio. E então essa mensagem de hoje me lembra, né? Esse pequeno espaço de tempo que muitas vezes a gente diz não ter, mas a gente tem para ficar nas redes sociais, a gente tem para ficar
olhando um filme para ficar reclamando, para ficar comendo demais, né? Então, geralmente, a gente não tem, entre aspas, um tempo para fazer algo agradável para nossa alma. E é uma questão só de querer, né? De organização, para que a gente consiga... a pergunta que às vezes eu faço, né? O que você fez por você hoje? Seria isso, né? Fazer algo por nós seria isso. A gente se permitir contemplar a beleza da natureza, contemplar o nosso silêncio, contemplar a nossa presença de alma, né? Que são coisas tão simples, né? E não materiais, ou seja, é disponível a qualquer um, a qualquer pessoa. Não importa a riqueza, não importa lugar, não importa... Ok, talvez eu não more perto de uma praia deserta ou de uma praia, mas eu tenho um parque, né? Mesmo na cidade, eu tenho um parque aqui perto de casa que eu posso de manhã, né? Cedo, quando ainda está tranquilo, aspirar esse ar da natureza, uma rosa, né? Pela cidade, eu não tenho uma roseira em casa, mas tem flores pela cidade. Abraçar uma árvore, alguém vai me achar louco. E daí, né? Noite estrelada, a noite está aí para todo mundo. O sol, a luz do sol, ou seja, uma criança, ou seja, são coisas tão simples, realmente uma beleza que a gente dá por esse contato, né? Aqui a gente diz que não se dá nem conta de quão grandioso pode ser, e a gente vai procurar o quê? A beleza do material, ou ficar bela, passar uma maquiagem, ou que não tem nada de errado. Mas aqui está dizendo, né? Reserva um espaço para este tipo de beleza, que é uma beleza realmente para o teu ser, para o teu interior. Muito Eu bonito. complementaria, né? Reserva também, né? Entre os teus deveres, hein? Sim, entre os teus deveres. Coloca como um dever na tua vida, né? Contemplar, aprender a contemplar o belo. Essa coisa é uma coisa bem da alma, né? Toda vida que vocês falam, eu fico me lembrando, pobre de nós do Nordeste, né? Porque não tem, mas tem a beleza, óbvio, por exemplo, do céu estrelado, eu acho que mais bonito do que em qualquer lugar do mundo. Então, assim, alguma coisa sempre tem, né? A gente não tem, não haja quase nunca uma rosinha, nem só aquelas do já um cactus. Mas, assim, as paisagens muitas vezes são belíssimas até do seco, né? Como a gente vê em fotos belíssimas que a gente encontra, né? Fotos de registros de imagens belas, por exemplo, do semiárido, de tudo. As dunas de areia. Não, as praias, né, que tem, por exemplo, nessa região. Então, assim, em todo canto existe essa possibilidade do contemplar, porque o contemplar é como, por exemplo, eu penso nisso porque, na verdade, minha alma sentia muita falta do ambiente, né, por exemplo, como esse que é aqui, que a gente vive aqui na Itália, que tem tanto parque, que tem tanta natureza. Mas eu não entendia isso, né, porque quando eu comecei, onde eu me sentia melhor no Brasil era quando eu ia fazer os cursos em Brasília, porque eu achava Brasília altamente organizada e cheia de parque. E aí, quando eu chegava em Brasília, eu dizia, caramba, eu me sinto em casa aqui, eu me sinto em casa aqui. Aí, depois que eu ainda não tinha vindo tanto para o exterior, tinha vindo só a passeio, e a gente fica mais vendo fazer igual até o muro, né? Que são os monumentos do que, do que a própria natureza em si. Então, não tinha muito esse contato. Acho que aqui na Itália tem bastante. E quando eu sinto, eu digo, meu Deus do céu, que maravilha. É como se a alma dentro precisasse dessa contemplação, né? Desse contato, ou com o mar, né? Ou seja, você imagina, é um contato com a nossa sensibilidade transcendente, né? O belo, não o belo superficial, né? Mas aquela beleza profunda que te arrebata mesmo. Né? Se você for imaginar, poxa, se sentar na frente de um mar, ou ver as dunas, como vocês disseram, ou, né, o simples, como eles dizem, né, estar ao lado ali de uma criança. Então, assim, são as belezas nas pequenas coisas que nos conectam e que a gente deveria ter, né, esse dever para com esse belo, não ficar como amadíssimo, né? Todo tempo reclamando, ou todo tempo nas tarefas do dia a dia, se perdendo de si mesmo.
Então a gente é uma questão muitas vezes de se organizar e querer fazer algo diferente, né? A gente tem esse costume de achar que dar as desculpas, né? E não conseguir. E na correria do dia a dia a gente Que não faz. esse, na verdade, é o grande. Quando a gente fala assim, não consigo me desconectar, né? Para mudar a energia. Para mudar a energia, eu preciso fazer algo diferente do que eu estava fazendo até agora. Porque senão, né? Infelizmente, nós ainda não temos a chavezinha essa de, ok, mudou, né? Não é que nem a TV que eu mudo de canal. Sim. Então eu digo, ok, eu não estou bem. Se eu não estou bem, eu preciso começar a fazer algo diferente do que eu estava fazendo até um minuto atrás. Porque senão eu vou continuar como eu estou, né? Senão fica muito na cabeça e pouco no sentir. Até escutar eu estava pensando, né, que tu falou no Nordeste, eu falei, poxa, mas tu vê, né, escutar uma música agradável, fechar os olhos, isso te transporta Sim. a qualquer sentido agradável, né? Então, são coisas realmente muito simples que estão ao alcance de todo mundo. Que o nosso ego não consegue, ele até tenta, mas tá difícil de justificar que não dá para fazer, né? Aí é vontade, aí é outra coisa, né? É a disposição de se desconectar, né, dos problemas, do medo, da insegurança, para se conectar com o profundo, né? Se a gente fosse... Eu disse isso tudo, mas, por exemplo, né, que estou aqui há 3 anos, comprei Beethoven, que eu digo que eu não saio de casa, né? Aí eu digo, já sei, um cachorro, porque o cachorro tem que passear. Então, como eu não passeio por mim, vou passear pelo cachorro. E eu digo que foi uma estratégia que eu usei, porque eu não consigo ter disciplina para me desconectar do que eu estou fazendo, embora aquilo eu deseje tanto, mas, ou seja, a alma ela não consegue. Aí ainda é um exercício, viu? Ainda é um exercício. Eu vou com Beethoven, eu digo, desconecta, né? Vamos, Beethoven, vamos passear, né? Vamos, porque naquele momento eu digo, caramba, e eu vejo como emociona, né? Você olhar as pequenas coisas, como deixa você sensível, mas a alma é deseducada para a sensibilidade, né? É engraçado que é o Beethoven que te leva para passear, né? Mas já foi uma aquisição pensada, né? Perfeito. É pensada, porque dizer, caramba, eu não tenho condição, eu estou aqui num país desse, não consigo um tempo, e não consigo mesmo. E eu digo, peraí, mas eu sei que se eu tiver uma obrigação, eu faço, né? Epa, peraí, vem cá, neném. É o poder do autoconhecimento, né? Ou enquanto seja, se educa. Eu ainda não tenho condição, mas eu sei que se eu tiver obrigação, eu faço. Então, já é não uma quer dizer que a obrigação consequência. não seja pesada, né, cara? Claro. Mas a gente chega lá. Mas ao menos já vai consciente, né, que está fazendo pela obrigação. Não, e é maravilhoso, porque quando eu me conecto comigo mesma, né? Naqueles momentos que, por exemplo, parecia que não tinha tempo, mas não é não, é porque o medo faz a gente ficar em alerta, né? E aí a gente perde tempo demais. Muito tempo ainda. Vamos então entrar no Evangelho. Desculpa só um momento, Karina, desculpa, tchau, porque entrei. Não, eu queria saber, vocês leram no que uma página de... Sempre o Vida Feliz, né? Sempre a Vida Feliz. Sempre o Vida Feliz antes. Tudo bem, ok, pode ir, grazie, bom dia. Imagina, bom dia. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com os seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Deixa eu só perguntar, essa não foi a leitura da semana passada? Foi. A gente está no capítulo 12 e a gente fez essa semana passada. Foi, né? Então, a próxima... Oi, olha a leitura de hoje. Né? A semana passada, pois eu lembrei porque para mim foi tão forte do inimigo desencarnado que a gente conversou tanto, e aí hoje vem... Desculpa, eu fiquei na dúvida e aí eu não entendi nem minha própria anotação. Imagina. Não, e eu, para mim, nunca é demais repetir. Exato. Eu fiquei bem quietinha. Mas é que para mim estava tão forte aquela... Mas aí a de hoje vem, né? Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Vamos voltar para a outra?
Ainda não passei naquela fase ali, agora vou ter que sair para essa. Bom, vamos lá. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça, por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. É por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuí o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, em virtude de sua visão ser incapaz de ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquela sentença? Não, como também não se deve tomar ao pé da letra a outra que manda se arranque o olho. Não, como também não se deve tomar ao pé da letra a outra que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, equivaleria a condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, que assim se veriam isentos de todo motivo de temor. Se não se pusesse um freio às suas agressões, bem depressa os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa bater o seu orgulho, que haverá mais glória para ele em ser ofendido do que em ofender, em suportar pacientemente uma injustiça do que em cometer ele mesmo outra injustiça, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar forças para suportarmos com paciência os golpes desferidos nos nossos interesses e no nosso amor próprio. É por isso que dizemos incessantemente, lançai o olhar para diante. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Olha o que a gente acabou de ler na mensagenzinha da Joana, né? Quanto mais a gente elevar os nossos pensamentos acima da vida material, tanto menos magoarão as coisas da terra, né? Esse exercício da gente começar a olhar para coisas muito mais, entre aspas, sim, importantes do que o que a gente está vendo externamente, né? Olhar para a nossa alma, olhar para o que realmente nos faz bem, olhar para tentar ficar, entre aspas, né, harmonizado. Interessante. E nos ajuda nessa consciência, né, do que a gente tem que fazer quando tem o ego ferido, né, o orgulho ferido. Porque é onde a gente geralmente sucumbe perante os desafios, né? Então, não é que você vai se colocar, né, como a gente diz, não é que você vai pegar o pé da letra, mas
que você vai tentar vencer aquela situação com a força moral, né? Ou seja, vencendo a si mesmo e não o outro. Então, é um exercício bem difícil, porque geralmente a gente não aceita nenhuma palavra, né? Que o outro diga que nos fere. Não, uma palavra é muito, né? Nenhum olhar, né? Se a gente achar que a pessoa olhou torto, a gente já se arma. E nem os nossos próprios pensamentos, porque às vezes a pessoa tá longe e a gente fala, eu tenho certeza que ele está pensando. Como é que a gente sabe, né? Sabe? Porque está falando de si mesmo e não do Exato. outro. A gente consegue ir muito mais longe, né? Então, assim, além da realidade, a gente vai, é verdade, né? Criando essas intrigas interiores. Então, retribuir esse mal, né, com o bem, né? Não resistir ao mal que vos queiram fazer, imagina, né? A pessoa está querendo lhe fazer o mal, você sabe que ela está querendo lhe fazer o mal, mas é claro que no sentido assim, né, que nós vamos falar assim da cotidianidade, que a gente prevê, né? Ai, fulano está querendo fazer tal coisa ou aquilo, então a gente fica completamente armado, né? E muitas vezes é até um fruto da imaginação. Mas a gente não resistir, né? Como se a gente não tem esse poder, então eu confio, né? Ninguém vai poder fazer um mal a mim. Ninguém pode me fazer o mal. No nível dos grandes nomes da humanidade, né? Que é ali Eu achei o amor puro. Achei esse pedaço sensacional que ele diz ali, né? Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Ou seja, mais uma vez, não é sobre o outro, né? É sobre a gente, é como nós vamos reagir àquilo que aconteceu, né? Então, qual é o nosso posicionamento, né? Porque vai ter o orgulho, vai ter o amor ferido, né? Então, puxa vida, o ego vai estar ali, né? Vai, fala alguma coisa, quebra a cara. E é isso que Jesus diz realmente nessa passagem, né? Que no começo, para mim, eu não entendia, que eu dizia, meu Deus do céu, alguém vai me bater numa cara, eu vou dar a outra. Puxa vida, como é que eu vou fazer isso, né? Então, realmente, reforçar essa questão. O que é que tu estás colocando como teu princípio? Né? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a gente consegue de primeira, nem de segunda, nem de quinta, nem de milésima, mas já começar a se conscientizar e dizer, nossa, mais uma vez eu ainda não sou capaz, ou mais uma vez estou respondendo dessa forma, o que o outro falou, o que o outro fez que me atingiu dessa forma tão violenta, ou como a Má falou antes, não, eu tenho certeza que aquela pessoa está pensando isso, mas por que eu tenho certeza? Né? Ou seja, sempre trazendo para nós, ou seja, é autorresponsabilização, é voltar de novo o olhar para si. E mais uma vez o Evangelho nos dizendo, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o que é que te abate esse orgulho, né? O que é que está te fazendo tanto mal? Haverá mais glória em ser ofendido, né, do que em ofender. Então, será que a gente consegue, né, gente? Tudo que acontece minimamente, que a gente pega como ofensa, porque a gente pega como ofensa até o que não é ofensa, né? Mas vamos imaginar uma ofensa verdadeira, uma pessoa que está em equívoco e que vem nos tratar mal, né? Às vezes aquela coisa desestrutura interiormente completamente a nossa paz, mas na verdade é porque a nossa paz era apenas uma paz aparente, né? A nossa paz não está estruturada ainda sobre uma base de segurança em conseguir perdoar o outro ou não temer o outro, né? Quando eu fico lendo, eu fico imaginando as situações, mesmo as mais banais, que me colocam à prova, né? Então, assim, como é que eu reajo nessas situações? Porque, em geral, as pessoas não querem ofender, mas a situação de equívoco do mundo é essa, né? Então, nós nos fazemos mal mutuamente sem perceber. Então, como é que eu reajo interiormente, né? Eu reajo para aprender, para crescer,
ou eu revido, mesmo que não seja exteriormente, né? Eu revido interiormente aquela situação com ódio, com raiva, né? Tentando vencer, tentando alimentar o duelo. Se eu não me engano, daqui a pouco nesse capítulo vai ter o duelo, que a gente vai estudar daqui a pouco. Se eu não me engano, a gente está no 12, né? Não no 11, como a gente tinha pensado. E nesse auto-observar-se, né? Na hora que o eu conseguir começar, uma pessoa disse uma coisa, eu fico observando as reações interiores, né? As novas aulas são com Beethoven, porque Beethoven, vocês sabem que ele é bem gigante, ele não passa despercebido de nenhum lugar. E aqui no prédio, né? E ele é famoso, né? Que é como é o Beethoven, todo mundo sabe que tem o Beethoven aqui. Então, tem os vizinhos que amam o Beethoven e tem os vizinhos que odeiam o Beethoven, que obviamente tem medo, né? Do cachorro que vai circular no jardim, do cachorro que porventura vai fazer sua bisone, né? Que vai fazer xixi, ou que vai fazer cocô por onde passar, que vai destruir o jardim. Veja, na postura de todo mundo eu vejo que tem medo, mas eu não fico olhando o medo deles, eu fico olhando o meu, né? Obviamente. Porque quantas e quantas vezes eu não me assustei, né, com as reações simples, mas que ali me ofenderam. Você está entendendo? Então, ontem, né, porque eu já estou me trabalhando todo dia o autoconhecimento, né? Porque eu começo a perceber o quanto eu fico preocupada em não incomodar os outros, e aí eu posso abrir mão dos meus direitos, né? É o limite. Aí eu digo, não, tenho que usufruir dos meus direitos e tenho que respeitar os outros, não vou entrar no exagero, né? E aí ontem foi um vizinho, né? O vizinho entrou, chegou eu passeando, porque é bem quente, né? Onde tinha sombra no jardim, eu andando com Beethoven. E Beethoven muito, que é um amor, não destrói nada, é um amor de cachorro. E o vizinho olhou e me deu um carão, dizendo, né? Não deixa o cachorro, né? Fazer as necessidades dele aí. Isso nesse tom. E eu digo, eita, já estou vendo que estou com medo de novo, né? Calma, né? Não vai ficar com raiva do vizinho, que é onde começa o duelo, entendeu? O duelo, por mais que você não reconheça, ele começou ali, porque você fica com raiva do vizinho, né? Então, é muito sutil, porque eu preciso usufruir do meu direito, respeitar o medo do outro, né? E estar à altura daquilo ali. Aí depois graças a Deus, Beethoven já está com 7 meses, né? Já são 5 meses de prática diária de autoconhecimento. Aí eu agora levanto a cabeça, né? E explico, né? Aí eu disse, não, mas ele não está fazendo as necessidades dele aqui, não. A gente está só passeando. Aí eu fico pensando, mas como é que eu vou controlar se ele fizer? Calma, da próxima vez você vai responder melhor. Ou seja, vou tentando trabalhar interiormente, mas assim, qualquer coisa, e assim, a gente não percebe que é o medo do outro, né? Contra o nosso medo, e vai começando a criar uma situação que você não tem controle ao ponto de, por exemplo, vamos supor, se eu fosse alimentar do começo até agora, eu já estaria dizendo, vamos sair desse apartamento, vamos para uma casa, entendeu? Fujo, porque não quero lidar. Não, estou querendo aprender a lidar. É claro que vai o tempo todo você tentar vencer você mesmo, né? Como o Evangelho propõe. Só que o problema é que não é fácil, né? Não é fácil, por quê? Porque a gente ainda tem medo de estar errado, a gente ainda não é seguro dos nossos direitos. Eu fui até ler os direitos, né? O que devia fazer, o que não devia fazer. Eu disse, não, Mirella, vai. Se acalma e vai enfrentar. Não precisa ter medo das pessoas. Mas é um exercício cotidiano, né? Isso eu estou falando com estranho, né? Mas dentro de casa a gente se ofende com tudo o tempo todo. E por aí vai, né? É que o ego não permite que a gente olhe para aquela pessoa dessa maneira, do tipo assim, ele não quis me ofender, ele só está com medo, né? Não, ele quis me ofender, ele veio aqui, né? Como se a gente fosse o umbigo do mundo, né? Exato. E provavelmente é uma pessoa que fala nesse nível com todo mundo que encontra, né? Sim, porque tem pessoas que acham mas que nós falamos assim quando a gente o jardim tá é meu, o pátio é meu, o parque é meu, né? Sim, tudo bem. Sim. E a gente... E é o quê? Posse, né? Vê que é medo? É sempre medo, é sempre posse.
né? É sempre insegurança. Mas a gente não... o que o Evangelho diz, né? Que é, na verdade, o que nós tentamos fazer todos os dias, e que quanto mais consciência a gente tiver, melhor, é isso, né? No lugar de você ir para o embate com o outro, faz o embate com você mesmo. Vai ver o que está faltando na sua estrutura moral para enfrentar determinadas situações. Eu, com o cachorro, para mim, está sendo uma escola de autoconhecimento terrível. Né? Terrível por quê? Porque eu sofro. Por exemplo, como ele é grandão, todos os cachorros têm medo dele. É um amor, mas ele é gigante. E eu não quero fazer medo aos donos dos outros cachorros e nem aos cachorros. Você está entendendo minha situação? Aí eu digo, Mirella, se trata, né? Não precisa ser excessivamente preocupada com os outros. Deixa eles, mas eu vou em alerta. Aí eu digo, não. Quando um outro reage, porque tem uns que reagem, pega o cachorro e vai embora, né? Aí já me ofendo, né? Mirella, não se ofende, né? Calma. Entende? Assim, as pequenas coisas, por exemplo, como eu estou dando esse exemplo, né? Que eu não faço isso só com Beethoven, é com tudo na minha vida, né? Mas tirar o foco do embate exterior para o embate interior. Eu acho que esse é o ponto máximo, né, da nossa jornada. Quando a gente começa a tentar... Estou falando de tu, mãe. Ali ele. Olha como ele senta, e aí, ó. Veio dar um oi. Mas aí eu vou falar o outro lado da moeda. É medo, sim, porque eu tinha um cachorro extremamente pequeno. Se eu visse um cachorro tipo Beethoven, é óbvio que eu ia sair dali, especialmente se tivesse sem coleira. Sim, ou às vezes estava de coleira, eu olhava e dizia, essa mulher não segura esse cachorro. Mas por quê? Porque o meu é menor, eu digo eu, hein? Porque eu seguro. E aí, quando o outro dono via, ele dizia, sempre rolava esse gritinho. Ele não faz nada. Eu falei, aqui para ti, se fizer, quem se ferra sou eu, né? Porque meu cachorro é menor. Exato. Então, né? Então eu dizia assim, eu não vou correr o risco, entendeu? Eu não conheço o teu cachorro. E para mim, por exemplo, para o dono do cachorro grande, é insano, porque eu sei que ele é mais forte do que eu, mas eu tenho certeza que eu seguro ele, entendeu? Porque é igual com criança, você segura com a força moral, entendeu? O cachorro é assim, com o olhar ele para, mas tem que ter a força moral, né? Exato. Então, assim, como eu tenho certeza que eu seguro. Você tá entendendo? E mais, é óbvio que para o outro assusta, né? Veja, então esse jogo de medo, imagine, né? Que eu vejo, eu sinto, né? Que a outra pessoa tem medo. Tem, por exemplo, ele é cútulo, ele gosta ainda de morder as peitorinas, né? Como é? As coleirinhas. Então, tem gente que tem medo que ele destrua a coleira. Aí não deixa o cachorro brincar com ele. Aí o dono fica frustrado, né? Porque queria que o cachorro brincasse. Você tá entendendo? Mas o outro tem o direito que o outro cachorro não destrua a sua coleira. Caramba, é um jogo interior. Né? E eu tô dizendo assim, a gente tá dando esse exemplo com um animal porque ele tem uma área de convívio social, mas se fosse uma criança era a mesma coisa. Sim, a gente se for a gente no nosso trabalho, é a mesma coisa. O nosso carro, com tudo a gente faz isso. Exato. É a mesma postura. Né? A mesma postura. E aí a gente vai ter que começar a olhar, né? Olhei a situação, examino o que eu posso melhorar, o que eu consigo ainda transformar, como eu lhe disse, igual no negócio da janela de ontem, né? Aí eu disse, mas caramba, como é que eu vou segurar se o cachorro fizesse xixi na mesma hora, né? Tô vendo a minha cara. Então eu digo, não, da próxima vez, eu já tô vendo o meu medo, né? Da próxima vez, eu já vou estar melhor para... Mas agora eu já respondo, antes eu respondia não, hein? Antes eu ficava mal. Com medo, né? Com medo de estar errando, com medo de qualquer coisa. É o desafio, gente. Travar essas lutas dentro. Nós temos que travar essa luta dentro. Mas vamos, né? Vamos encaminhando para o nosso... pensei que a Suzana estava dando tchau. Pensei que estava dando tchau, Suzana. Diz. Eu vou rápida que tenho que ir para a escola. Então estava dando tchau também. Tutto quello che avete letto oggi io lo stavo di nuovo pensando per me, perché stamattina ho avuto un attacco di panico perché ho avuto un sogno un po' così, mio figlio non sta di nuovo per niente bene e proprio dentro di me dicevo, io non ho pensato alla forza morale ma pensavo alle arti marziali.
che è tutto un discorso sopra cercare di trovare un equilibrio interiore con le energie, no? Un po' è la stessa cosa, detto con parole diverse. Quindi non è imparare a lottare per fare del male agli altri, ma per lottare con te stesso, per riuscire a stare tranquillo. Infatti poi ho pregato, ho avuto un attacco di nervi e poi mi sono calmata. E poi, caspita, apro e parlate voi con la storia sempre di passeggiare nel verde, perché proprio ho detto, quando uno è proprio così deve andare nella natura. Io non so com'è il nord-est, perché proprio in cima non ci sono stata, poi sono andata in Amazzonia, però natura è natura, che sia spiaggia, bosco, una collina, l'importante è che sia in mezzo alla natura. Poi tutta questa storia dei cani, io la conosco benissimo perché ho il cane. E anche io porto via a volte quando arriva un pitbull che è tranquillo, però io l'ho già visto andare sugli altri. Allora, è vero che noi dobbiamo avere la forza morale per contenere gli animali e i bambini, ed è quello che io mi sto dicendo adesso. In questo momento sono io che devo avere la forza, e anche mio marito, nella mia speranza che una volta ogni tanto mi dia aiuto, nel cercare di contenere nostro figlio fino a che andiamo in Brasile, perché non sta veramente bene. E mi dicevo questo, io non devo avere paura, io devo recuperare, io non dico il potere perché sono parole grosse, comunque con tutto l'amore che ho, cercare appunto di non litigare, di non rispondere male, ma di, come nelle arti marziali, acchiappare quell'energia aggressiva e riuscire a restituirla in maniera più tranquilla. E ieri sono riuscita, perché lui mi stava attaccando, io ero già un po' così, invece mi sono controllata, ho respirato e ho detto, qui Susanna, scusate l'espressione, in italiano si dice, bisogna tirar fuori i coglioni, quelli che aveva mio padre e che io non ho. E sono riuscita, ecco. Per cui niente, tutto quello che avete detto è verissimo, che sia il cane, un bambino, un'altra situazione così, e che purtroppo io mi rendo conto che ho difficoltà a rimanere ferma, cioè sono molto emotiva, non lo so perché, forse anche uno è così di carattere. E niente, volevo quindi dirvi questo. Io vi ringrazio e vi saluto perché devo andare a scuola. Noi ci vediamo oggi pomeriggio. Ciao, ciao, buongiorno. Ciao, ciao, ciao. É isso, vamos nós também, né, para o nosso encerramento, levando nossos pensamentos ao nosso protetor maior, nosso Pai que guia todo o universo, que guia as nossas lutas, pedindo a Ele com muito amor, Pai querido, nós te suplicamos, como teus filhos amados, a proteção, a luz, o guia, para que possamos nas nossas jornadas trabalhar esse exercício de sacrificar a nós mesmos, não simplesmente pelo autossacrifício, mas pelas vias do autoconhecimento, para que possamos compreender essas energias que ainda nos movem, para que possamos canalizá-las numa boa direção e que possamos dia a dia trabalhar um pouquinho mais, reconhecendo o quanto ainda somos vulneráveis, mas o quanto ainda temos vontade de crescer, né, de nos estruturar para uma vida mais saudável. Essa lição de oferecer a outra face é uma das lições mais difíceis, porque requer esse sacrifício de nós mesmos. Não requer somente a ação, mas a sabedoria na ação de dar a outra face, porque não se trata simplesmente de se subjugar, mas de crescer moralmente naquilo que é a nossa dificuldade. Auxilia-nos, abençoa o nosso estudo, ilumina para que possamos continuar essa jornada de iluminação durante os próximos capítulos do Evangelho e que principalmente aquilo que estamos estudando possa ser transferido, possa ser usado, possa ser aproveitado na nossa vida como um grande processo de despertar da sabedoria interior que habita dentro de cada um de nós. Obrigada pela oportunidade, pelos estudos de hoje,
que possamos receber de Ti, dos Espíritos que nos assistem, a autorização para, mais uma vez, na próxima quinta-feira, estarmos unidos. Que assim seja. Que assim seja. Boa semana para todo mundo.